Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, em um vídeo onde eu respondo um seguidor, né, eu falo a respeito de vaidade, né, que ele fala, o nome já diz, maquiagem, está dizendo que a pessoa está escondendo algo. Aí essa pessoa me perguntou, fez um comentário, né, na verdade 2 comentários, onde o TikTok filtrou, a plataforma do TikTok filtrou. A pessoa perguntou assim, onde que diz na Bíblia que é pecado pintar cabelo? Aí fez um outro comentário também, né, fazendo uma afirmação. Onde que diz que é pecado na Bíblia pintar o cabelo? Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é pecado pintar o cabelo. A gente não tem que seguir regra humana, a gente tem que seguir o que está na Bíblia. E não é pecado pintar cabelo. De fato, nós temos que seguir o que está na Bíblia, né? Não o que a pessoa inventa. Só que as pessoas, infelizmente, tem pessoas que estão tão conformadas com o pecado, né? Acha que a doutrina mudou, acha que Deus mudou, que diz que não é pecado pintar cabelo, cortar cabelo, pintar unha, usar batom, maquiagem. Infelizmente, tem até denominações, igrejas, que liberou essas imundícias, essas vaidades, essas coisas que Deus não se agrada. Mas só que o que acontece? A palavra, ela é clara. Eu vou estar lendo aqui, eu vou estar respondendo nessa pessoa, né? Com base na palavra e com a educação, com toda a educação que eu tenho. E aqui a palavra diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a gente sabe que todas as coisas são lícitas, né? A pessoa pode tudo. Pode matar? Pode. Pode roubar? Pode. Pode se prostituir? Pode. Pode participar da ceia, da Santa Ceia do Senhor em pecado? Pode. Pode adulterar? Pode. Pode pintar o 7 enquanto estiver aqui. Mas infelizmente, se partir para a eternidade no pecado, não verá a face do Senhor. Aqui a palavra diz, tudo me é lícito. A pessoa pode tudo. Mas será que essas coisas convêm ao cristão? Tem coisas que não convém o cristão a fazer, a praticar. Infelizmente tem pessoas, né, que tá caindo muito na conversa de falsos profetas, tá caindo muito em falsos ensinamentos. Tem umas irmãzinhas aqui, né, na internet, tem até líderes, infelizmente tem até líder, né, grande pessoa, grande homem, né, que era para estar fazendo um papel, né, de estar incentivando as ovelhas, as pessoas a fazer o que é certo, infelizmente estão incentivando a pessoa a pecar. Aqui também a palavra diz, no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, o que acontece? Aqui Paulo está fazendo a pergunta, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Senhor Jesus, ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. É a graça. E quem aceita essa graça, ele deu a liberdade de servir a ele ou não, de obedecer a palavra dele ou não. E ele nos deu a liberdade. E o que acontece? Infelizmente tem pessoas
que acha assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Deus nos deu a liberdade, nós somos livres do pecado. Nós somos livres do pecado. Não para viver no pecado. Não para viver fazendo coisas que desagradam os santos olhos do Senhor. Não para fazer coisas que o Senhor Jesus abomina. Amém? Aqui também a palavra diz, no mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, voltando, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí continua, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Aqui na palavra, os adúlteros, as pessoas pensam que adúlteros são aquelas pessoas, homem casado ou homem solteiro, que se relaciona com uma mulher casada ou vice-versa. Isso é adultério, mas adultério também é. Se Deus, ele criou a mulher com o cabelo preto, da cor natural, que necessidade tem da mulher colocar uma tinta vermelha no cabelo ou uma tinta de outra cor no cabelo, sendo que Deus criou a mulher daquela cor, com aquela cor daquele cabelo preto? É adultério, tá adulterando, tá violando a imagem do Senhor, a criação do Senhor. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, olha o que é que a Bíblia diz. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Voltando aqui no 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui voltando, façamos o homem a imagem e semelhança do Senhor. Assim como Deus, como o Senhor que nos criou, é santo, nós temos que ser santos também. Nós temos, que obedecer a palavra do Senhor. Assim como Ele é santo, como Ele é puro, nós temos que andar em santidade também para herdar o reino dos céus. Aqui no livro de Glória a Deus. Aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira de viver, no nosso falar, no nosso agir, no nosso calçar, negociar, nós temos que andar em santidade. Em santidade. Não usar essas coisas que desagradam os olhos do Senhor. Infelizmente, a palavra ela diz, a palavra vai dizer no livro de Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas as suas próprias consciências. É triste como hoje tem muitas pessoas dando ouvidos a doutrinas de demônio. Que não tem nada a ver a mulher pintar cabelo, não tem nada a ver a mulher usar um batom.
Não existe isso. A mulher não precisa usar maquiagem para ser bonita. Porque Deus já criou a mulher bonita. A beleza da mulher está na naturalidade dela. Existem tantas irmãs que são bonitas sem precisar isso, usar essas coisas, que Deus não se agrada, que o Senhor não se agrada. E lá no livro de 1 Reis também, capítulo 9, versículo 30, vai falar a respeito de uma mulher falsa profetisa e perseguir cristão, né? Perseguir o profeta Elias também, aonde ela entra nos aposentos dela, e a palavra faz questão de dizer que antes dela ser morta, ela vai ao espelho, se enfeita, se pinta ao redor dos olhos, e quando ela vai para a janela, ela é empurrada da janela. O que acontece? Ela é atropelada por uma carruagem e os cães devoram o corpo dela. A palavra vai dizer que quando vão tentar encontrar os restos mortais dela para enterrar, só vão achar a caveira dela, as palmas das mãos e as palmas dos pés. Ah, porque os cães não comeram, não quiseram comer a mão e o pé de Jezabel, porque aonde Jezabel colocava a mão era impuro, era imoral. Ela pisava em um monte de lugar profano, ela profanava o Senhor. De fato que ela fazia mesmo essas coisas. Só que, se nem Deus ama vaidade, ele abomina a vaidade, até os cães rejeitaram a vaidade, a maquiagem, né? O esmalte. Tem gente que fala, isso é alienação. Não, não é alienação, não. É obediência à palavra do Senhor. Quem quer desobedecer, quem quer desonrar o Senhor, que desonre, que desobedeça ao Senhor. Mas a minha função aqui é pregar a palavra do Senhor, é ensinar, né, mostrar o verdadeiro evangelho. Infelizmente, tem gente caindo na lábia de algumas pessoas que já estão conformadas com o pecado, né, que querem a qualquer custo fama na internet, mentindo, falando que é errado. Aí eu vou deixar esse versículo também em 2 Timóteo capítulo 4. Aí ó, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregas a palavra, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui, Paulo está exortando Timóteo. Aqui, Paulo está incentivando Timóteo para perseverar na pregação, para disciplinar, para exortar, para admoestar na doutrina, pregando, ser insistente, ser perseverante, porque virá o tempo, infelizmente esse tempo já chegou, que muitas pessoas não suportarão, não estão suportando a doutrina, estão falando até que tem raiva de cristão que prega contra a vaidade, e com comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si mesmo, negando a verdade, inventando mentira, dando ouvidos à doutrina de demônios. Então essa aqui é a doutrina. Nós temos que andar em santidade em toda a nossa maneira de viver para ser salvo. Quem quiser desonrar, que desonre, desobedeça o Senhor. Cada um tem sua escolha, mas eu escolho obedecer a palavra do Senhor. Escolha obedecer o Senhor também. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Obedeça ao Senhor, faça a vontade dele. Por mais que te chame de antiquado, de fanático, por estar obedecendo a palavra do Senhor,
Um dia nós seremos honrados e recompensados, porque não foi o homem que nos chamou, foi o Senhor que nos chamou. E obedeça ao Senhor. Honre ao Senhor através da obediência e da perseverança na palavra e na doutrina do Senhor. Que um dia você será salvo, nós seremos salvos. Obedeça ao Senhor para que sejas tu salvo também. E um dia possa morar com o Senhor na glória celestial. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.